A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu me chamo Feliciano Lima, moro no estado do Acre e venho aqui gravar esse áudio com a importância muito grande para despertar você, meu irmão ou minha irmã. Essa experiência que eu tive, irei relatar aos irmãos que vão ouvir esse áudio. E o que vocês estão vendo aí na imagem é o versículo que Deus me deu e está dizendo tudo aí, tudo. Essa experiência que Deus me deu, antes de eu contar essa experiência que o Espírito Santo me deu, irei falar um pouco de dois seres espirituais. O primeiro comanda a terra e o segundo comanda o céu. Há dois profetas na terra, o verdadeiro e o falso. Irei falar sobre essas duas pessoas aqui na terra. A pregação do falso profeta, que é guiado por Satanás, Deus vai dar a vitória, Deus vai te exaltar, receba a tua vitória, Deus vai te restituir 10 vezes mais, Deus vai realizar seus sonhos, agora é só vitória, Deus tem coisas grandes para você, o melhor de Deus ainda está por vir. Esse é o profeta que é usado por Satanás. E o profeta que é usado pelo Espírito Santo, ele vai falar para mim e para você desse jeito. Quem perder sua vida, salva-la-á. Não ajunte tesouro na terra. O meu reino não é deste mundo. Toma a sua cruz e siga-me. Entre pela porta estreita. O mundo irá te odiar. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha santidade. Amém. Esse é um despertamento para mim e para você que vai ouvir esse áudio. Se desperte, porque estamos no tempo onde os falsos profetas estão tomando conta da igreja e do púlpito, que é do altar do Senhor Jesus. Irmãos, a presença de Deus é bem diferente da presença de Satanás. A experiência que eu vou contar para vocês é muito, muito forte. E você deve ser um deles que está sendo enganado dentro da igreja, com a falsa presença, pensando que é a presença do Espírito Santo dentro do ambiente, mas não é. A experiência que eu tive foi da madrugada, quando eu estava orando, e quando eu terminei de orar, fui dormir. Me senti muito ruim, devido ao silicone ainda. Mas daqui uns dias, irei fazer a minha cirurgia, para a glória de Deus. A experiência que eu tive com o Senhor foi de madrugada. Não me pergunte como é que foi essa experiência. Não sei, eu não vou lhe dizer se foi de mente, arrebatamento de mente, ou de visão, ou se meu espírito saiu do corpo. Não sei lhe dizer como foi, mas foi uma coisa muito rápida mesmo. Eu me encontrava dentro de uma igreja, a qual eu não vou dizer o nome da igreja, que o Senhor não me permite eu dizer. E não é só essa igreja, mas algumas igrejas, quando eu falo assim, não é todas, amém? E eu me encontrava dentro dessa igreja, e essa igreja estava cheia de gente, e eu flutuava em cima do púlpito. E de repente, o pastor falava assim: a presença de Deus está neste lugar. E a igreja começava a vibrar, né, gritando, glorificando a Deus. E eu não entendia por que eu estava naquela igreja. E a igreja é muito grande, irmão. E de repente, eu escutei uma voz falar assim para mim: preste muita atenção. Preste muita atenção. E eu fiquei flutuando, mas só que ninguém não me via ali dentro da igreja. A igreja tinha muita gente. O templo era muito grande.
O altar era muito grande e eu flutuava em cima do altar. Quando de repente o pastor fez uma oração e falou: "O Espírito Santo está no meio da igreja, sinta a presença dele." Quando de repente eu olhei para a plateia, eu vi aquele milhares e milhares de demônios assoprando as costas do povo daquele lugar. Assoprava, mas assoprava, era muito demônio, irmão, assoprando as costas daquelas pessoas. E cada vez o pastor falava: sinta a presença do Espírito Santo, sinta a presença de Deus mais forte, sinta. E ele falava isso e cada vez os demônios assopravam mais e eu via a pessoa caindo no chão, uma chorando, pessoas gritando, pessoas desmaiando. E ele falava assim: não se preocupa, irmãos, não se preocupa, porque a presença de Deus está inundando este lugar. E de repente eu falava assim: mas Senhor, por que os demônios estão fazendo isso no meio da igreja? Por que os demônios estão fazendo isso? Por que os demônios estão assoprando? E eu escutei a voz falar assim para mim: porque os demônios do engano estão dentro de muitas igrejas, assoprando as costas das pessoas que não estão em obediência na minha palavra. Esse se chama o demônio do engano, que entra na minha casa e engana as pessoas com falsa presença. E as pessoas pensam que é a minha presença naquele lugar, mas não é a minha presença. Porque aonde a minha presença está, há arrependimento, a salvação e a verdade. E quando a voz do Senhor falou comigo, eu via muito, irmão, muita gente gritando, chorando e desmaiando com tanta presença de Deus naquele lugar. Mas só que não era a presença de Deus, era a presença dos demônios. Eu via muito demônio assoprando as costas das pessoas ali daquela igreja. E o pastor falava: sinta a presença de Deus mais forte. A presença de Deus está forte nesse lugar. E o Espírito Santo falava para mim assim: não é a minha presença. Porque aonde há pecado, a minha presença não está. Porque eu tenho nojo do pecado. Tenho nojo do pecado. E eu sou santo. E eu não compactuo com o pecado e com a sujeira. E eu via muita gente, irmão, sendo batizada com o Espírito Santo, mas é com o Espírito do engano. Do engano. A gente falava uma língua, mas era uma língua que não era dos anjos, era bem diferente. Então, irmãos, essa experiência que Deus me deu, e o Senhor falou assim para mim: meu servo, muito das igrejas já estão com esses demônios habitando e principalmente já tomaram conta das igrejas. Aonde tem a minha verdade, tem libertação, tem salvação e tem arrependimento. Porque a minha verdade, ela não só salva, mas liberta o homem das presas e das garras de Satanás. Irmãos e minhas irmãs, essa foi a experiência que Deus me deu e eu estou passando para vocês com permissão do Senhor. Escutem. O Senhor falou para mim: meu servo, ore e jejue, para você não ser enganada por essa falsa presença. Fala para todos os meus servos e minhas servas, que é para orar e jejuar pela sua vida espiritual. E me peça discernimento de espírito, que eu darei ao meu povo que me pedires, porque eu ainda velo pela minha palavra, a qual eu falei para Jeremias: clama a mim, que eu responderei e mostrarei coisas grandes, profunda e oculta, a qual o homem não sabe. Irmãos, se despertem,
Tome muito cuidado em igrejas que você vai aonde o povo não prega a verdade. Muitos pregam a verdade, mas não é a verdade que está libertando você. O Senhor falou para mim, é essa falsa paz que as pessoas sentem dentro da igreja, falsa paz que o povo sente dentro da igreja, que não é a minha paz que eu dou. A minha paz é completa, que completa o corpo e a alma e o espírito, e faz o homem se converter dos seus maus pecados. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas sentem a presença de Deus. O que adianta ter a saia, se vestir como crente, mas a unha é pintada, a sobrancelha é tirada e o cabelo é pintado? O Senhor falou para mim que essas pessoas aí, Satanás vai enganar com a falsa presença e vão pensar que a presença do Espírito Santo não é. Não estou aqui defendendo irmãs de cabelo comprido, irmãs que têm doutrina. Não estou defendendo, porque até irmãs que têm cabelo grande, que andam na santidade, mas a língua é grande, não estou defendendo essas pessoas. Estou defendendo as pessoas que verdadeiramente estão enquadrando na palavra do Senhor em obediência. Igreja, se desperta, porque o Senhor falou para mim que o mundo espiritual é bem mais real do que o mundo físico. Mundo físico. E o Senhor falou, meu servo, muitos só conhecem o que está na letra, mas os meus mistérios eu revelo para quem eu quero o mundo espiritual. Por isso, meu irmão e minha irmã, ande em santidade e obediência com Deus, porque Satanás está aí para enganar aquele que dá brecha para ele, viu? Quando o Senhor falou para mim que Satanás poderia me enganar, falou para mim que se eu dar lugar para ele, alguma brecha para ele, ele pode vir me enganar. Então, que você e eu venha tampar todas as brechas de Satanás para que o inimigo não venha querer nos enganar, porque ele é muito esperto. E Satanás, irmão, ele é paciente, viu? Ele é paciente, mais do que o ser humano, e é inteligente mais do que o ser humano. Por isso, você e eu temos que andar em vigilância, em oração e jejum, porque Satanás, ele sabe esperar o momento certo para atacar o cristão. Então se despertem. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém.